Olá, você está na comunidade Atma. Hoje falaremos sobre os espíritos e os trabalhos espirituais. O propósito desse vídeo é trazer um pouco para o consciente que esses trabalhos, essas obras existem e elas estão em processo. Cada um seguindo uma ideologia, um dogma religioso, mas estamos todos aí trilhando o mesmo caminho. A personificação do arquétipo. O todo é absolutamente tudo que existe. Esse conceito costuma ser difícil de entender, o que nos orienta a personificar. Então, uma coisa que é da nossa limitação humana é que nós temos que catalogar para entender. O que nos faz ter problemas com isso, que é quando se transforma em rótulo. Então veja que o problema de uma sociedade que expande muito rápido é que ela também acaba se equivocando demais. Veja que sempre há diferenças entre as intenções, não é? Então isso depende muito se ela é sutil ou se ela é densa. Resumidamente, uma coisa é catalogar para entender um conceito. Outra coisa é rotular e desprezar o que nós consideramos diferente ou inferior ao que acreditamos que somos. Então tudo isso depende bastante. Hoje é muito comum que as pessoas digam que tudo depende. Olha, depende, né? Porque, eu posso ter uma certa dúvida em relação ao caminho que eu sigo, mas eu não posso ter dúvida de onde eu quero chegar com isso, né. Então quando nós aceitamos esse trabalho espiritual, que nós comentamos muito com vocês, nós já sabemos, o ideal é chegar até aquela condição. O caminho que a gente toma, a gente às vezes tem dúvida: "Será que eu estou fazendo certo? Será que é gravar vídeo mesmo? Será que é fazer isso mesmo? Será que é fazer aquilo?" Até aí tudo bem, mas se eu tiver dúvidas sobre aonde eu quero chegar com isso, daí aí começa a complicar. Então veja que na nossa vida nós temos que ter algumas certezas. Claro que na natureza nada pode ser realmente alguma coisa, porque existe a infinita possibilidade, mas nós temos que ter um foco, né? Nossa condição mental exige esse mapeamento. Entretanto, é muito comum nos perdermos no objetivo da formação e interpretamos tudo em um sentido literal, nos esquecendo da simbologia. Então é muito comum nós lermos alguma coisa, um conceito, um hieroglifo do Egito que eu estou falando isso ultimamente, e nós entendermos apenas o que nos convém. Isso é muito natural. Então nós sempre dizemos, né, que nós fazemos essas coisas na maior parte das vezes porque nós não temos consciência, né? Então se uma pessoa chega e fala, olha, você está sendo mesquinho com os teus conhecimentos, com as tuas crenças. A pessoa vai falar, eu? Ela tá tão acostumada a viver daquele jeito que quando nós trazemos alguma coisa diferente, ela estranha, né. Então, veja que vai muito da forma, a forma que as coisas são expressadas. E a espiritualidade, ela sempre pega muito nesse sentido com a gente, né, fala: "Olha, você tem que passar a mensagem de uma forma tranquila, você não pode fazer as pessoas se sentirem culpadas, porque se elas se sentirem culpadas, elas vão entrar num processo de vitimização, que é um processo psicológico humano, então eles vão explicando, ah, entendi. Então é por isso que muitas vezes quando nós falamos o vídeo, é de uma forma branda, porque é recomendação, né. Então dizer, eu sempre te fui de ter pavio curto, então pra mim tá sendo uma provação, né, de dá vontade às vezes de falar: "Mas por que que eu tenho que ser de" não, mas você tem que ter paciência, não adianta, você já tá vivendo num planeta que é complicado, você vai ser mais um também que vai bancar um de dono da verdade? Então uma coisa que eles também falavam falou uma vez, assim, que eu já entendi, "Você não tá aqui pra julgar ninguém, você tá aqui pra ensinar o que você aprendeu". Ponto, né. Então, não fica ali dizendo se merece, se não merece, se tá certo ou se tá errado aquela pessoa naquela condição, faz tua parte, né. Então, nós vemos que o trabalho espiritual é muito assim, ele se justifica em sua totalidade, não precisa de explicações, justificativas, nem nada do gênero, ele é e pronto. Então, nós vemos que isso acontece muito no próprio arquétipo, as potências da natureza, esses mestres que fazem parte da nossa vivência. O que nós queremos dizer essencialmente com essa informação é que por trás de todo indivíduo existe uma vibração que está sendo canalizada, né? Então, assim, como nós dizemos para vocês,
é sempre importante investigar qual a intenção que aquela pessoa tem quando vem falar com você. Se ela te faz sentir coisas pesadas ou coisas sutis. Se você sente que responde ou que confunde. Então, isso vai fazendo com que a gente identifique qual arquétipo essa pessoa está canalizando, né? Beleza. Os departamentos espirituais. Como bem podemos observar, o universo é regido por princípios, como 7 princípios herméticos, por exemplo. Isso permite que a ordem exista e, com ela, a harmonia de tudo e todos ocuparem seus devidos lugares. Então, veja que, como a gente disse no slide passado, nós vamos muito para o extremo, né? Então, uma coisa que acontece muito nessas terapias que a gente atende é você tem ali uma pessoa que é muito quieta, que não fala, que ela engole muito. Nós começamos assim, olha, você tem que começar a expressar suas vontades, você tem que dizer o que que você sente. Aí a pessoa começa a dizer o que sente, daí ela vem, mas eu tô falando o que eu sinto e não tá dando certo. Aí a gente fala, tá, mas como que você tá dizendo isso? Você tá sendo muito franco? Ah, eu tô falando tudo que vem na telha. Falo, mas não é assim. Aí a pessoa fala, ué, mas você falou que eu tenho que falar? Agora que eu tô falando, você falou que eu não posso falar mais? Eu falo, olha, é um processo, as coisas acontecem por processos. Então a gente tem muito essa questão de ou 8 ou 80, nós não temos essa adaptação. Então veja que aqui isso entra muito. Harmonia e tirania não é a mesma coisa. Nós começamos a acreditar que a natureza é vingativa, que ela é punitiva, que ela é masoquista, tudo com ista, né? Mas a gente não vê ali que por trás disso tudo tem um processo de educação acontecendo em segundo plano. Então nós estamos aprendendo alguma coisa, identificando defeitos, dificuldades para tentar se aprimorar. Então veja que mesmo que nós não percebamos, algo está mudando. Então, nosso interesse faz com que a gente veja o que a gente quer, não o que realmente é. Departamentos são criados para gerenciar as vivências dos indivíduos através de suas necessidades, superar vícios, transformar defeitos ou até mesmo resgatar outros indivíduos. Então, vai muito do dogma religioso. Mas veja que a espiritualidade e as outras dimensões são muito mais organizadas do que a nossa. Isso é uma coisa que eu vejo muito quando nós fazemos meditação. Então, vou tentar dar um exemplo para contextualizar. Você tem lá indivíduos que ainda estão com defeitos, mas que ainda se identificam muito com o planeta Terra porque não conseguiram evoluir, não conseguiram transcender esse apego. O planeta Terra não consegue dar suporte para tanta gente encarnar nessa velocidade que eles estão querendo. Então, tem pouco recurso para muita gente. Diante desse problema, o que que acontece? A espiritualidade chega àquelas concessões. Já que tem essa demanda de pessoas que precisam encarnar, mas esse planeta não dá conta, então vamos criar um dogma religioso que permita que esses espíritos tenham experiências físicas sem que eles precisem encarnar na terceira dimensão. Então, aí quando nós temos, eu vou dar um exemplo, eu não tô querendo questionar a religião, pelo amor de Deus, é só mais uma coisa que eu fui aprendendo que eles foram ensinando, que você tem ali uma religião que incorpora ou canaliza uma entidade, né? Que ela recebe ali, não tô citando religiões, estou dizendo que várias fazem isso. Quando ela recebe esse indivíduo que ela está canalizando espiritualmente, veja que esse indivíduo espiritual, por trás dele tem uma vibração, e essa vibração se satisfaz na matéria, né? Então veja que houve uma troca. O indivíduo que está encarnado tem uma experiência mais sutil ou densa, e o indivíduo que está em dimensões diferentes, ele tem uma experiência material naquele momento. Então existe uma troca. É como se um ajudasse o outro naquele momento sem precisar todo mundo estar encarnado. Então veja que a distribuição ela é muito bem ordenada. E é percebendo essas coisas que nós começamos a entender isso. Por trás do indivíduo tem uma ideia, tem alguma coisa que ele defende, mesmo que ele não tenha consciência disso. Se nós perguntamos para uma pessoa o que que você segue, o que que você busca, o que que você acredita, e ela pega e fala que nada, que não sabe de nada, que nunca parou pra pensar em nada, então ela tá seguindo as tendências sociais, ela tá seguindo a moda, ela tá seguindo a maioria, ela se massificou. Então, de um jeito ou de outro, alguma coisa a gente tá seguindo. Não tem como não seguir nada, porque o nada é nada. Eu aprendi muito isso na programação. Até o zero tem um valor. Então, tudo que existe já tem um valor, mesmo que nós não saibamos qual é esse valor.
Certo. Hum. Quem trabalha nesses departamentos? Essencialmente todos nós, né, todos nós trabalhamos. Passamos a perceber que podemos ser conscientes de nossas atitudes e comprometidos com a causa, ou inconscientes em relação a nos motivos e nos deixamos conduzir por tendências. Então veja que é possível que o indivíduo não tenha estabelecido um ideal para a vida dele. Então, quando ele não estabelece, ele está sujeito às vibrações que estão pairando ao universo, porque elas existem. Então, por exemplo, nós trazemos um indivíduo que tem um discernimento, tem ali um foco bem definido. Vamos atribuir um exemplo, né? Estamos focados na libertação da humanidade através do processo de educação. Tá certo, esse daí é o ideal, né? A liberdade, a educação. Liberdade, não libertinagem, é a diferença. Então, se nós temos esse objetivo bem definido, nós vamos entender o que é educação, o que é liberdade, como eu vou fazer para chegar lá. O planeta Terra, ele tem a infinita possibilidade. Então é natural que eu esteja ali fazendo o dia a dia, montando slide, fazendo as coisas, e vem um pensamento ali totalmente diferente do que eu tô acostumado, falando alguma coisa para mim que foge da minha rotina. Um pensamento assim, muito pesado, um vício, uma tendência assim grotesca, alguma coisa nada a ver que a gente fala, meu, como isso foi parar na minha cabeça? Nós recebemos isso. Tanto que nessas guerras que estão tendo físicas, quem é mais sensível está recebendo esses ataques em sonhos, porque está recebendo essa energia. Então, quando o indivíduo está focado, ele tem certeza de onde ele vai chegar, onde ele quer chegar, quando esses pensamentos vêm, ele consegue selecionar, né? Diante de tudo isso que me está sendo apresentado, esse pensamento eu sei que é meu, porque eu sei de onde ele vem, esse aqui também, esse aqui é estranho, não sei o que ele está fazendo aqui. Vamos fazer uma meditação. Será que ele vem de algum recalque meu, alguma coisa que eu não estou vendo? Ou será que realmente não tem sentido? Ah, não tem sentido, então vai embora. Porque se nós deixamos esse pensamento, ele começa a crescer dentro de nós até que ele nos motiva e nos orienta a realizar o que ele está querendo propor. Então nós temos que observar que a mente é um campo muito vasto, que nós temos que saber o que está ali dentro, né? Não dá para ficar deixando as coisas entrarem à torto direito. Exemplo disso também é a imunidade, né? A imunidade não deixa a doença entrar. Oi, doença. Tchau, doença. Oi, pensamento ruim. Tchau, pensamento ruim. Então tem que selecionar. Em ambos casos, a natureza evolui e o universo se expande. O foco da divulgação desses trabalhos é conscientizar os indivíduos do compromisso que é existir. Então, assim, quando nós falamos de espiritualidade, é muito comum as pessoas confundirem com igreja. Eu digo também porque eu confundia isso muito no começo. Ah, então quer dizer que tem que abrir uma igreja, que não sei o quê. Não é bem assim, meu filho. As coisas não são desse jeito. O que que é espiritualidade? Lembra aquela questão da individualidade, né? Então, é uma questão do espírito estar dentro do indivíduo e ele estar conscientizando do processo de si mesmo, de estar se conhecendo, se colocando. Então veja que esse processo baseia-se em ter lucidez, que nós tanto falamos da iluminação. Então veja, de novo nós caímos naquele bendito modismo. Hoje em dia, o que que o pessoal entende de iluminação? Ah, ele é melhor que todo mundo, porque ele está iluminado. Quando fala de meditação, nossa, ele medita, então ele deve ser o tal, né? Aquele mais top ali. Falar, gente, somos todos humanos. Então, nós idealizamos demais as coisas, nos esquecemos que as coisas são duais. Então, quando nós fazemos mapas, por exemplo, nós falamos, olha, os pensamentos podem até ser celestes, né? Eu tenho um ideal divino de atingir ali para poder trabalhar pelo todo. Mas minhas atitudes, o que eu faço, tem que ser terrestre. Eu tenho que fazer para provar que eu realmente estou seguindo aquilo. Porque se eu quero chegar até ali, mas eu não faço nada, então aquilo tá só na minha cabeça. O que que isso cria? Um delírio. É uma coisa que me realiza só aqui dentro. Ninguém se beneficia disso. E quem que aprende com isso? Ninguém, porque é como diz a Bíblia, né? A fé sem obras está morta, né? Então nós temos que observar isso aí. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo falando da espiritualidade, para dar uma introduçãozinha. Vamos ver como é que vocês vão receber essa informação para a gente continuar falando disso. Vocês vão ver que cards estão aparecendo aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, estamos à disposição para conceder o conhecimento que adquirimos. Muita gratidão pelo tempo de vocês.
Até a próxima.